mais uma vez, nesse tempo comum, hoje o 14º domingo do tempo comum, Jesus, com as suas palavras e seus ensinamentos, vem tentando nos ensinar como ser verdadeiros discípulos, servos dele. Qual deve ser o nosso sentimento e as nossas atitudes para realmente ser visto, não pelos outros, isso aí é de menos, ser visto por Deus como um discípulo dele. Tem muita gente que é conhecido como católico por muitas pessoas, mas por Deus mesmo, Deus não olha aquela pessoa como católica não, porque não tem o perfil e não caminha como um católico, um cristão tem que caminhar. Então como que um católico cristão tem que caminhar? As leituras de hoje estão tentando nos dizer. A nós que já caminhamos para acertar a caminhada, para caminhar como Jesus quer, e nós não caminhamos para incentivar-nos a caminhar e a servir e a ser discípulos de Jesus. As leituras de hoje nos falam sobre quando Jesus enviou 72 discípulos para a missão. Nós sabemos que Jesus já tinha escolhido os 12. Agora Jesus escolhe mais 72. E diz a palavra que ele escolheu 72 para irem nos lugares a qual ele devia ir. E a qual ele com certeza não conseguiria ir, porque ele era só um. Por mais que ele fosse Deus, por mais que ele pudesse fazer um milagre de estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele quis agir naturalmente como todo homem agiria. Ele era uma pessoa só. Então Jesus não conseguiria evangelizar o mundo inteiro, somente ele sozinho. Jesus não conseguiria ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele escolheu os 72 para ir nos lugares aonde ele deveria ir, aonde ele devia lá evangelizar, levar a palavra, levar a cura, levar a libertação. Ele escolheu aqueles 72. Mas por que Jesus escolheu aqueles 72? Que eram melhores ou piores? Escolheu porque eram discípulos que estavam junto deles. Eram pessoas que estavam com Jesus, ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele, rezando com Jesus, vendo o que Jesus era capaz de fazer, perseverando com Jesus, estando ali sempre com ele, ouvindo, seguindo, obedecendo a palavra. Mas só isso não quer dizer que você é católico. Se só você vir à missa, sentar todo domingo, olha, eu vou para o meu preceito, todo domingo estou lá na missa, 6 horas, na Imaculada, quando eu vou lá, eu vou em outro lugar, sento no banquinho, escuta a palavra de Deus, comungo direitinho, quando eu fiz alguma coisa errada, eu confesso com o Pai direitinho, para comungar direito, e volto para casa, pronto, eu estou sendo discípulo de Jesus. Dá a metade. E pela metade Jesus não quer nada, Jesus quer inteiro. Ou você é discípulo de Jesus inteiramente ou não é. Está na metade é uma coisa que eu não sei. Por que você está dizendo que eu vou na metade, padre? Só vem, senta. Os discípulos também vinham, eles estavam com Jesus. Qual é a outra parte? A outra parte é ir em missão. A igreja do Brasil tem falado isso várias vezes. Discípulo, ele fica aos pés para aprender, para estar com o mestre, mas missionário, aquele que sai da presença do mestre para levar o mestre a outros, para levar a Deus a outros, para falar de Jesus a outros. Se você é um católico de uma fé intimista, de uma fé individualista, você não pode se dizer católico. Eu tenho fé em Deus, eu rezo, vou na igreja, cada um se vira com a sua vida, eu tenho minha fé aqui. Eu sou católicozinho, eu vou, faço tudo certinho. Não. Ser católico é transmitir essa fé para o outro. Quem tem a fé verdadeira tem uma fé que está dentro de si e que incomoda. Quem recebe de Deus a presença de Deus, essa fé dentro de nós não nos faz pessoas tímidas ali no nosso cantinho, vendo a nossa fé com medo dos outros, com medo das pessoas do nosso colégio, da nossa faculdade, do nosso trabalho, com medo até de conversar de Deus dentro da própria casa. Não, a fé que nós recebemos de Jesus, se realmente somos discípulos dele, é a fé que quer sair pela nossa boca, é a fé que quer sair pelas nossas ações, pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, na vida de outras pessoas. Então ser discípulo de Jesus, sim, é estar aos pés de Jesus, mas é sair em missão como esses 72 aqui saíram. Se você não é uma pessoa que vem, escuta, se renova, se fica firme e leva isso para os outros. Como que você acha que Jesus chegou até nós? Você acha que Jesus veio pessoalmente evangelizar Santa Bárbara? Você acha que Jesus veio pessoalmente evangelizar o Brasil? Não. Nem poderia. Mas claro que ele estava presente naqueles que eram discípulos dele de verdade.
Como que Jesus vai evangelizar? Como que Jesus vai curar? Como que Jesus vai libertar as pessoas de Santa Bárbara? Através daqueles que são discípulos dele, escutando a palavra dele, vão sair dessa igreja para fora e ser missionários, ser discípulos de verdade, falar de Jesus, sem medo. Porque às vezes me dói no ouvido quando eu escuto uma pessoa que se dizia católica. Eu sou católico, ia na igreja, agora eu vou ali na outra igreja do lado, que lá faz mais milagre, lá faz mais cura, lá tem mais o que, e eu não duvido não, pode ter mesmo. Mas por que isso, padre? Pode, porque o nosso irmão evangélico não tem medo de proclamar a palavra, né? Evangélico é chato, né? Isso é Jesus, seja Jesus, esse aqui é lá, mas ele está ali. E aonde que a cura acontece? Aonde que o milagre acontece? Quando a palavra é proclamada. A palavra tem poder. Então por que a palavra não tem poder na vida dos católicos, na vida da família católica? Porque a gente não proclama essa palavra. Porque a gente recebe aqui e sai daqui e fica mudo. Escuta aqui e sai daqui e não fala de Jesus, não proclama a palavra com autoridade. Pai, mas eu não sou capaz, né? Você estudou aí 9 anos, você rezou bem, eu não sou capaz. Quem não é capaz? Quem foi batizado aí? Levanta a mão. Quem fez primeira comunhão? Levanta a mão. Quem fez a crisma? Levanta a mão. Quem é casado na igreja? Levanta a mão. Aí, olha quanta bênção, quanta graça. Dizer que você não é capaz, pelo amor de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Esse mesmo Espírito que proclamando a palavra, curava, libertava, dizer que você não é capaz de fazer as coisas maiores que Jesus fazia. Mentira. Talvez tenha acontecendo mais na outra igreja, porque proclamamos verdade. E nós somos muito mais, e podemos, pelo menos, né? Podemos ser muito mais discípulos de Jesus do que qualquer outra pessoa aí fora de outra religião. Porque nós podemos estar muito mais aos pés de Jesus do que outra pessoa. Podemos aos pés de Jesus no sacrário, aos pés de Jesus na missa, com a palavra, com a Eucaristia, com a oração. Podemos muito mais ser discípulos de Jesus, então devíamos sair daqui da igreja com muito mais vontade de falar de Jesus que qualquer outra pessoa. Aí veríamos realmente as graças acontecerem, porque a palavra sendo proclamada com fé e com autoridade de batizado, de cristão que sabe que tem o Espírito Santo na sua alma e no seu coração, vai ver o que Deus é capaz de fazer. Foi o que aconteceu com os discípulos aqui, né? Foram, evangelizaram, falaram, proclamaram, fizeram um bocado de coisa e voltaram felizes, né? Jesus, os demônios nos obedecem, a gente curou, a gente não sei o quê, e não sei o que, estavam alegres por causa disso. Aí é uma coisa que tem que aprender para ser cristão também. Aí o que Jesus disse para eles? Não fica alegrezinho por isso não. Porque o demônio foi expulso porque você falou o meu nome? Porque você conseguiu fazer uma oração e curar alguém? Esse poder é meu, ele é seu não, eu te dei. É possível, por meio de você, eu fazer isso tudo, mas o poder é meu. Você não tem que se vangloriar disso não. Você tem que ficar feliz, alegre antes, por quê? E o que diz a palavra hoje? O seu nome está escrito no céu. Quer que a palavra de Deus que você recebe, que você vai proclamar lá fora, dê certo e faça aquilo que ela pode fazer? Se preocupe com o teu nome escrito no céu. Não vem que o seu nome... Tem gente na igreja que fica preocupado com o nome na boca dos outros, né? Eu fiz, outro que elogiar. O pai tem que valorizar. Não sei o quê. O nome tem que estar na boca dos outros. Não escrito no céu. O nome tem que estar ali, tem que ser isso aqui, tem que ter claro que é a gratidão, tudo bem. Mas se você busca isso, não, aí a palavra de Deus não vai dar certo. Aí a palavra de Deus não vai ter o poder que poderia ter, porque você se preocupa com o seu nome escrito no céu, não escrito em papéis, e não escrito em homenagens, e não escrito em nada disso. O nome escrito no céu. Você se preocupa com o teu nome escrito no céu, não que os outros falam de bom e de ruim, com a tua boca, com o seu nome na boca delas. A gente fala coisa boa e ruim, não preocupado com isso não. Preocupado, meu nome está escrito no céu. Você está na boca dos outros para falar mal, falar bem, isso não importa. O importante é que você servir a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que Jesus falou para os discípulos, para que a palavra que nós recebemos, se nós proclamarmos, vai fazer aquilo que ela pode fazer.
E a segunda é a que Jesus nos ensina a ser discípulo e a ser católico e a ser servo de Deus da maneira que a gente é. Porque o grande mal, fruto do pecado, grande tentação, demônio, é a tal da comparação. Eu não sou igual ao fulano de tal que faz isso, então eu não consigo fazer na igreja não, porque se eu não faço igual a ele, então não dá para fazer. Se eu não faço igual aquele ali que faz isso, né? Ainda mais ele diz, eu faço, tem que ser assim para ser cristão, tem que ser assim, do que? Então eu não sou não, porque eu não sou igual a ele, eu não sei fazer. Errado. Comparação é fruto do pecado, é palavra do demônio. Não permita que ninguém te compare a ninguém, e não se compara a ninguém também não, meu irmão. Deus não faz católico tudo igualzinho, né? Quando Deus converte uma pessoa, faz todo mundo igual. Um católico é o outro, é católico e cego, é tudo igual. Não. A alegria e a coisa boa do catolicismo e do mundo é que somos diferentes. E sendo diferentes é que a graça de Deus acontece de maneiras diferentes. Porque as graças de Deus se multiplicam. Quando você sabe fazer de uma maneira, o outro sabe fazer de outra maneira, você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ver o que Deus deu de bom, e aquilo que você deixou criar-se de ruim dentro de você, ir mudando e dando aquilo que você pode. Porque se você se preocupa em fazer aquilo que você sabe fazer e consegue fazer, por Deus, meu irmão, você está proclamando esse princípio de Jesus muito mais do que outros que dizem, batem no peito que é católico e faz e acontece, mas não está fazendo porque o nome dele tem que estar escrito no céu, tem que estar escrito aqui nos murais da terra. São duas coisas que os discípulos precisam saber. Imagina os discípulos lá, aquele lá expulsou mais demônio que eu, aquele lá curou mais do que eu. Então eu não sinto, então eu sou sem unção, eu não sei o que. Se a gente ficar nesse tipo de... a gente não vai servir nunca. Se a gente não servir, a gente não vai permitir que a palavra de Deus tenha o poder que tem, que temos o ouro aqui em nossas mãos, temos o poder vindo de Deus, e a coisa não acontece, porque a gente vai se prendendo nessas coisas, preocupada com o nosso nome com os outros, ou preocupada em comparar-se com os outros. Aí não vai dar para ser discípulo. Aí é mais fácil a gente ser católico de missa, sentar no banco. Quantas vezes eu escutei isso de muita gente? Agora vai correr com a igreja, agora só vou na missa e vou embora. Vou na missa e vou embora. Senta no banco, católico de missa. Porque na tomada, aborrecimento, tudo bem. Não vai deixar de ter. Mas você está na igreja, você serve a Deus porque o teu nome quer estar escrito no céu ou quer? Porque você se compara, acha que ele devia ser dessa maneira e não é. Não vou porque fulano de tal tinha que ser assim, não é, então vou embora. Ou porque eu acho que eu não sou bom, não sei o que, então eu vou embora. Não é, isso não existe, isso não é de Deus. Você tem a plena certeza que eu busco a Deus, busco ao Senhor. E realmente sou uma mulher que evangeliza, que fala, né? É o que disse hoje em São Paulo, que se eu tenho que me vangloriar de alguma coisa é da cruz. Então Paulo que fez maravilha sendo missionário, foi nos cantos do mundo, quase do mundo inteiro, mas ele vou me vangloriar da cruz de Cristo, e que ninguém me moleste, e que ninguém venha me invadir, que ninguém venha me faltar o respeito, ninguém venha, eu faço por Deus. E eu carrego a cruz do Senhor. Isso é ser discípulo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É nisso eu vou me vangloriar e nada mais. Se eu fiz mais, eu fiz menos, eu fiz mais que o outro, isso aí não é de Deus, não é de Deus. Eu fiz mais do que aqui. Eu fiz mais do que não fez nada. Quem não fizer nada, eu fiz muito. Não é assim que se mede um católico. Não é assim que se mede a santidade de alguém, um cristão de verdade. Fazer muito ou pouco, né? Se fazer de uma maneira ou de outra. Se mede o cristão se ele realmente é de Deus, discípulo do Senhor, aos pés do Senhor que reza, e que sai com o coração cheio de Deus para proclamar lá na sua rua, com o seu vizinho, quando você passa na rua, visita, vai na sua padaria, vai no seu colégio, vai ali falar de Jesus, oportunamente, da maneira que dá. É difícil? Falei, é difícil. Jesus não escondeu, ela deu ovelha no meio de lobo. Não foi isso que você disse hoje aqui?
Eu vou te enviar a ovelhinha, ingenosinha, bonitinha ali, ela é toda mansinha, no meio de lobos ferozes. Ela, a menininha católica, que quer viver a castidade, que é um namoro santo, que não quer dar mole para os meninos de qualquer maneira, que quer ir na igreja todo domingo, que vai estar lá no colégio, e que vai estar no meio de lobo. E não sei o que, se é quadrada, é redonda, tem hoje assim, hoje é assado, para quem ir para a igreja, vamos para balada. É uma ovelhinha no meio dos lobos. Não é? Nada, isso é besteira, lá todo mundo faz assim, lá todo mundo fica lá daquela maneira. Mas você quer ser casto, você quer seguir Deus, você quer falar ovelhinha no meio de lobo. Mas vai ter que ser, vamos engolir. Não, se você é de Deus, está aqui a primeira leitura do profeta Isaías. Se você é de Deus, Deus estará com você. Na hora que você não suportar e chorar por causa disso, Deus vai te consolar, Ele vai renovar suas forças, Ele vai ser como uma mãe que acaricia o filho, Ele vai ser aquele que vai fazer o seu coração exultar quando você vir encontrar com Ele. Se lá fora te tiram, aqui dentro Ele te dá. A ovelha é teu pastor, se faz ovelha. Se você se faz ovelha no meio dos lobos, você tem um pastor que vai afugentar os lobos. Agora, se você faz lobo igual todo mundo, esquecendo Deus, esquecendo, aí fica cada um à sua sorte. Deus até quer ajudar, mas aí. Por isso hoje, meus irmãos, o que a palavra de Deus está tentando nos alertar, nos fazer acordar. A gente tem visto esses últimos tempos aí, né? O gigante acordou, o Brasil acordou, agora temos faixas e manifestações em todos os lados, agora nós estamos acordados, o gigante. Que bom, não está nada errado, não. Bom para eu falar, tem que manifestar, tem que dizer, não, é justo, não sei o quê. Mas você acha que isso vai mudar? Vai mudar uma coisa ou outra. Mas o ser humano precisa mudar primeiro de onde? De dentro. Se o ser humano não muda de dentro, se não é o desejo egoísta do homem que muda, se não é o desejo de poder dentro do homem que muda, se não é o desejo, né, de prazer dentro, não vai mudar. Vamos fazer uma média ali com o povo, não sei o que lá, e daqui a pouco tudo a mesma coisa. Quem que precisa acordar? O católico. O católico, o povo agora precisa acordar para proclamar a palavra, para falar de Jesus, porque é Jesus que muda dentro. É Jesus que vai tocar no coração de um homem desse, entendeu? Que ele não seja mais egoísta, mas seja caridoso. É Jesus que vai tocar no coração dele para ele não querer mais poder, mas ser uma pessoa mais humilde e servir mais o povo. Você acha que o coração ruim vai mudar de um dia para o outro só por causa de uma faixa lá, acordando, vamos pedrejar tudo? Não vai. Porque quem muda o coração é Deus. Quem transforma a alma é o Senhor Jesus. Então quem tem que acordar mais do que nunca é o povo que tem Jesus, o povo católico. Para ver se levamos Jesus ao coração das pessoas. Mas está dormindo. Os católicos estão dormindo de casa, na TV, Faustão, ou vendo lá uma lição, ou não sei o quê, tudo lá é alienado pela sociedade. E quando precisamos acordar, assim a gente vai mudar alguma coisa. Vai mudar mais do que a gente pode mudar. Senão a gente vai fazer guerra. Acordar e manifestar sem Deus, daqui a pouco estamos fazendo guerra. Porque o coração do homem não vai mudar. E nós vamos continuar a protestar, guerra na certa. Se a gente não se levanta com Jesus, se a gente não se levanta para levar Deus aos confins, para levar Deus às pessoas de alguma maneira, se a gente não acorda, espero que essa jornada dê acordar nos católicos, sacudir de todo mundo. Afinal de contas, até o tema da jornada incide e fazer discípulos em todo mundo. O Papa quer dizer para os jovens, para serem mais corajosos na proclamação da palavra. Se a gente acordar, tenho certeza, um pouco mais a gente pode fazer. Não é que a gente vai mudar, não, porque quem não quer mudar não muda. Mas um pouco mais poderíamos fazer se a gente se levantasse e acordasse. Se o Brasil acordasse com Jesus, faríamos muito mais. Se os católicos, pelo menos, porque dizem que o Brasil é o país católico que existe, né? Se os católicos do Brasil se levantar, tenho certeza que algo melhor do que a gente pode fazer iria acontecer. Então peçamos a Deus que a gente possa ter uma consciência disso. Pouco, a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores, infelizmente, né? Mas nós que somos esses poucos, mesmo sendo cordeiros ou mesmo de lobos, vamos, e Deus está lá conosco, e maior bem faremos pelo mundo, pela sociedade, do que podemos fazer sem Deus. Então que Deus, nosso Senhor,
nos faça pensar, refletir, pensar sobre isso na nossa semana para ver se o nosso coração concorda com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.